Irmão, com a paz do Senhor, amém? Amém? Quantos aqui estão felizes com Jesus nessa noite? Quantos aqui estão vivendo o terremoto de Deus? Maravilha, vamos estar lendo a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Queridos, uma palavra como Deus colocou no meu coração nessa tarde. Eu tenho a certeza que Deus ele falará com cada um de nós nessa noite. Quantos aqui crê? Quantos aqui crê que Deus já falou e vai continuar falando? Livro de Lucas, capítulo 19. Ele nos fala a respeito de Zaqueu, o publicano. Vou esperar o irmão que tivesse em Bíblia. Quem tivesse em Bíblia, o irmão obreiro, possa ajudar o irmão para nós lermos todos juntos. Eu estarei fazendo a leitura e os irmãos, em nome de Jesus, nos acompanhem. Amém? Todos acharam? Quantos acharam? Amém? Glória a Jesus. Então diz assim, capítulo 19, vamos do versículo 1 até o versículo 9, até o versículo 10. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima, ele disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador, mas Zaqueu levantou-se e disse: Senhor, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que está perdido. Queridos, eu quero que a igreja repita comigo apenas o versículo 9. Apenas o versículo 9, que diz assim, toda a igreja junto comigo. Jesus lhe disse: glória a Jesus. Eu creio que nessa noite haverá salvação. Eu creio que vidas nessa noite vai ser impactada pelo poder do Espírito de Deus, porque Ele já está aqui nessa noite. A igreja pode se assentar glorificando a Deus. Eu creio que Deus ele vai falar com nossos corações profundamente. Queridos, nós ouvimos muito falar a respeito de Zaqueu, um publicano. Zaqueu, um cobrador de imposto, um homem a qual aquele povo daquela época não se agradava daquele homem, porque aquele homem, ele não media esforços, ele não se preocupava com a pessoa, com as famílias, com aquelas pessoas daquela localidade. Aquele homem chamado Zaqueu, ele cobrava um imposto absurdo, ele arrecadava lucro em cima daquele povo através dos impostos. Queridos, aquele homem enriqueceu de uma tal forma que ele ficou muito conhecido. Naquela cidade muitos o conheciam, a Zaqueu, o publicano. Queridos, os publicanos eram coletores de imposto. Queridos, aqueles homens eram mal vistos pelo aquele povo. Todo homem, aquele grupo, aqueles coletores de imposto, aquele povo não se agradava daqueles homens. Aquele povo achava a presença deles
eles faziam? Eles cobravam um imposto absurdo. Eles não queriam saber a situação financeira. Eles não queriam saber o que aquele povo estava passando. Eles queriam era arrancar o dinheiro daquele povo. Eles queriam arrancar o que o povo tinha e ainda o que o povo não tinha. Queridos, eles eram empregados do governo romano para cobrar imposto do povo. Aqueles homens, aqueles cidadãos publicanos, eles trabalhavam para o governo romano. Eles eram empregados, eles exerciam uma função naquele governo de cobrar imposto. E Zaqueu era o chefe. Zaqueu era o chefe dos publicanos, os cobradores de imposto. Queridos, então Zaqueu, conforme o poder a qual ele tinha recebido como chefe dos coletores de imposto, ou seja, Zaqueu comandava a extorsão, Zaqueu comandava a exploração dos moradores daquela localidade. Zaqueu era um homem que ele extorquia, ele roubava do povo para si. Ele tirava do povo o que o povo não tinha e tomava para si. E assim aquele homem enriqueceu. E assim aquele homem obteve bens, lucros aquisitivos para si. Queridos, mas eu ouço falar na palavra de Deus que Zaqueu ouve falar de Jesus. Zaqueu ouve falar que um homem chamado Jesus Cristo, que estava passando pela cidade de Jericó, ele ouve falar que aonde aquele homem passava havia cura. Ele ouve falar que aonde aquele homem passava, paralíticos levantava, cego enxergava. Ele começou a ouvir falar dos milagres que acontecia da parte de Jesus por aonde Jesus passava. Por aonde Jesus passa, tem milagre. E não foi diferente. Jesus estava passando pelaquela cidade e Jesus arrastava uma multidão consigo. E Zaqueu, ouvindo dizer isso tudo, aquele homem gera dentro dele uma vontade de querer ver Jesus. Aquele homem gera dentro dele o desejo em seu coração em saber, em ver, em conhecer a Jesus. Queridos, e assim Zaqueu fez. Naquele dia, Zaqueu ele não se preocupou com nada. Ele só se preocupou com uma coisa: em ver o Mestre. Ele só quis saber naquele dia de ver a Jesus Cristo. Queridos, Zaqueu era um homem que ele era muito criticado pelos atos a qual ele cometia. Zaqueu era um homem que ele era muito defamado pelo aquele povo, pelo seu erro, pelo absurdo a qual ele fazia para aquele povo. Querido, mas mesmo assim eu vejo que Zaqueu, ele não se preocupou de maneira nenhuma em o que aquele povo ia achar, e o que aquele povo ia pensar dele, em ver ele saindo em direção a Jesus. Zaqueu, ele naquele momento, ele esquece de tudo. Ele não se preocupa se o povo vai caluniá-lo, ele não se preocupa se o povo vai defamá-lo, como já defamavam devido aos seus erros, devido ao absurdo que ele fazia. Mas naquele momento eu encontro Zaqueu determinado. Eu encontro Zaqueu totalmente envolvido com a vontade de ver a Jesus Cristo. E ele não se preocupou com a dificuldade, ele não quis saber se o povo ia ficar observando ele, se o povo ia ficar pensando: olha lá, Zaqueu, o publicano, o cobrador de imposto, está indo junto à multidão, está indo de encontro à multidão para ver Jesus. Ele não se preocupou nisso. Naquele momento, a visão de Zaqueu era só Jesus. Zaqueu, ele fitou a sua vontade em Jesus, e assim Zaqueu fez. Zaqueu foi de encontro a Jesus Cristo. Zaqueu naquele momento ele caminha, eu imagino com muita pressa, para ver quem era aquele homem que fazia milagre. Queridos, eu observo na palavra de Deus que quando
estatura. Ele era um homem pequeno. E um homem pequeno no meio de uma multidão fica difícil, né, queridos? Um homem de baixa estatura. Eu imagino Zaqueu chegando. Ele olha para um lado, ele olha para o outro. Como é que eu vou ver o mestre? Como é que eu vou saber quem é Jesus no meio dessa multidão? Eu preciso ver, eu preciso saber quem é esse, o causador dos milagres. Eu preciso saber quem é esse que está causando um terremoto em Jericó. Zaqueu queria saber quem era aquele homem. E quando ele se depara com aquela multidão, ele não consegue. Ele era um homem de baixa estatura. Ele olha, ele observa, ele planeja um meio de entrar pelo meio da multidão, de passar, mas ele não consegue. E Zaqueu, e mesmo aquela luta, e mesmo a multidão, a dificuldade, ele não desistiu. Ele acreditou que ele iria conseguir ver o mestre. Queridos, eu quero abrir um parênteses aqui nessa noite. Não desista, nunca desista de buscar a presença de Deus. Eu não sei qual é o vento, qual é a dificuldade, eu não sei o processo que cada um de vocês estão passando hoje. Eu não sei qual é o gigante, qual é o impedimento que está sobre a sua vida, se a barreira está grande, se os levantes do inimigo têm sido muito, e vocês estão pensando em parar, estão pensando em recuar. Queridos, eu quero dizer, um homem de baixa estatura, ele não desistiu. Por que que o povo de Deus vai desistir? Por que que o povo de Deus vai esmorecer, não vai acreditar e vai voltar para trás? Querido, Zaqueu, ele naquele momento, ele olha para frente em sua direção e vê a uma distância uma figueira. Ele vê aquela figueira, ele olha a multidão e olha aquela figueira. Zaqueu rapidamente, ele imaginou, se eu correr e subir naquela figueira, eu vou ter a oportunidade de ver esse homem chamado Jesus passar. Zaqueu, ele foi tão estrategista ali, que ele olhou, ele imaginou, e ele entendeu que o local que Jesus estava naquele momento, o caminho que ele estava passando, ele iria passar debaixo daquela figueira. Querido, Zaqueu avançou. Zaqueu, ele foi de encontro àquela figueira. Queridos, eu quero falar uma coisa para vocês nessa noite: não desista, corra atrás da sua bênção, vai de encontro à sua vitória. A sua vitória só está em Cristo Jesus. Ele é o único que pode te dar vitória hoje. Ele é o único que pode trazer à existência um milagre. Ele é o único que pode ir lá na casa do seu marido. Ele é o único que pode ir na sua filha, no seu filho, e trazer a libertação. Mas para isso nós temos que se basear nesse texto histórico. Nós temos que se basear nisso. Zaqueu, ele correu. Zaqueu, ele podia ter desistido. Ele podia ter vindo aquela multidão, aquelas pessoas, aquele alvoroço. Um homem de pequena estatura, um homem a qual muitos não gostavam dele, muitos caluniavam. Ele podia ter falado, não vou ficar no meio desse povo. Ele podia ter falado, não tem condições, é muita gente, eu não vou conseguir chegar lá. Mas Zaqueu, a todo momento eu vejo que ele não desistiu. E hoje no meio evangelho, muitos estão perdendo a bênção, muitos estão perdendo a vitória, a cura, o milagre, porque estão parando no meio do caminho, porque estão desistindo. Quando se depara com a multidão, quando se depara com o gigante, com o impedimento, com o obstáculo, esmorece, e em vez de se adiantar, de correr, recua. O diabo quer isso na sua vida. Ele não quer ver eu nem você avançar. Ele não quer ver nós buscarmos. Ele não quer ver nós clamarmos. Ele não quer ver nós jejuarmos, nós orarmos. Ele não quer ver nós subirmos o monte para buscar a nossa vitória, para receber de Deus a nossa bênção. Então ele bota impedimento, ele bota obstáculo, ele levanta pessoas contra você, seja no colégio, seja na faculdade, seja no trabalho, até dentro de casa. Ele levanta sempre um para querer nos atrapalhar, para querer fazer com que nós viemos a esmorecer e a recuar.
Mas eu digo uma coisa: se a igreja de Cristo seguir o exemplo desse homem aqui de baixa estatura, um publicano, pecador, a Bíblia me diz que ele era um pecador, ele era um ladrão, ele roubava, ele extorquia, mas mesmo assim ele exerceu a sua fé. Não estou dizendo para você seguir o exemplo do trabalho dele, mas o exemplo de fé, de determinação, de acreditar em ver o mestre. E aquele homem, ele chega debaixo daquela figueira brava. Queridos, a história diz que uma figueira brava, ela tinha espinhos. A história diz que aquela figueira, ela tinha espinho, era uma árvore espinhosa, uma árvore de difícil acesso, uma árvore a qual, se você subisse, se você se aproximasse, você poderia se espetar, você poderia se machucar. Mas mesmo assim Zaqueu não desistiu. Mesmo assim Zaqueu, ele não se preocupou se ele ia se arranhar, se ele ia se machucar. Zaqueu não se preocupou se ele ia se espetar, se ele poderia quebrar um galho e cair de joelho. Ele não se preocupou não, ele se preocupou em ver o mestre. Ele se preocupou em se colocar na presença do mestre. Quantos hoje, o primeiro arranhão, a primeira situação complicada, já voltam atrás, já estão esmorecendo, já estão desistindo. Queridos, eu digo para vocês: não desista, não desista, que maior é Deus na nossa vida, maior é Deus do que o diabo que está aí fora destruindo as famílias. Queridos, e aquele homem, ele sobe naquela figueira, ele sobe aquela figueira e fica esperando. Eu imagino Zaqueu olhando, a multidão vem se aproximando, a multidão, e ele está lá em cima da figueira. Eu vou ver o mestre, eu quero ver que homem é esse que faz milagre, que homem é esse que está causando um terremoto aqui em Jericó, que homem é esse que está fazendo cego enxergar, que homem é esse que paralítico está pulando, que homem é esse que leprosos estão sendo sarados, que homem é esse que famílias estão sendo abençoadas, que homem é esse que está causando um alvoroço em Jericó. Zaqueu queria saber quem era ele. E lá estava Zaqueu, no alto da figueira, esperando Jesus passar. Mas Zaqueu, ele não sabia que ele teria uma surpresa de Jesus. Zaqueu imaginou que só veria o homem passar. Queridos, o homem, ele se alegraria só em ver Jesus passar. Ele só queria ter a oportunidade de ver aquele homem passar. Querido, hoje vocês têm Jesus na vida de vocês e estão correndo atrás de coisas que não convêm. Hoje vocês têm Jesus na presença, vocês estão na presença de Jesus, vocês estão com Jesus nos vossos corações. A presença de Jesus é notória em vossas vidas, mas mesmo assim o povo de Deus insiste em murmurar, insiste em ficar recuando, insiste em abaixar a cabeça para o diabo. Que isso? Querido, aquele homem estava lá no alto e chegou um momento a qual ele estava esperando. Jesus passa por debaixo daquela figueira, mas Jesus para. Eu imagino Jesus parando e olhando aquele homem. Jesus, eu imagino, com a minha mente de Cristo, eu começo a imaginar, raciocinar. Jesus para e olha. Eu imagino o coração daquele homem na hora que Jesus para e olha para ele. Eu imagino o coração daquele homem. O que será que esse homem irá falar para mim? O que será que esse tal de Jesus, o que estão falando? Por que será que ele está me olhando? O que será que ele vai falar? E Jesus olha para ele e fala: Zaqueu, desce, que hoje me convém pousar na sua casa. Queridos, Jesus hoje, ele quer entrar na sua vida. Jesus hoje, ele quer mudar a sua história. Jesus quer fazer um novo na sua vida. Jesus quer trazer algo para a sua vida surpreendente. Jesus quer mostrar para vocês quem ele é. Se vocês não têm visto a grandeza de Jesus em vossas vidas, é porque vocês têm orado pouco, é porque vocês têm buscado pouco, é porque a
você. Mas aquele homem acreditou, aquele homem determinou: eu vou ver, eu quero ver Jesus. Não houve barreira, não houve impedimento que aquele homem não passasse. E ele viu a Jesus, e Jesus olhou para ele: Zaqueu, desce rápido, mas desce correndo, que hoje me convém pousar em sua casa. Queridos, aquele povo até murmurou: ué, ele vai para a casa de um pecador, ele vai ficar na casa de um pecador. O povo murmurou, mas aquele povo não sabia que Jesus estava operando um milagre, não só na vida de Zaqueu, mas na vida daquele povo também. Aquele povo seria abençoado também com a libertação de Zaqueu. E o povo murmurando sempre, o povo sempre reclamando, sempre olhando para trás, sempre envolvido em situações que não convêm a Deus. E mesmo assim Deus tem sido misericordioso e tem abençoado. Deus poderia não abençoar aquele povo. Por que eu estou falando que Deus abençoou aquele povo? Sabe por quê? Aqui no versículo 9, no versículo 8 diz assim, que quando Zaqueu ele desceu daquela figueira brava, o povo reclamou, o povo murmurou. Mas no versículo 8 você vai encontrar Zaqueu dizendo assim, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Aquele homem, na mesma hora, aquele homem foi liberto, aquele homem teve um encontro com Jesus, aquele homem acreditou e tomou posse da vida dele, posse da bênção dele, e o povo que murmurou foi abençoado da mesma forma. Sabe por quê? O cobrador agora tinha se convertido. O cobrador de impostos, o extorquidor, o ladrão, agora tinha se convertido. E o povo estava sendo abençoado também. Queridos, eu quero te dizer algo aqui nessa noite. Se existe alguém te perseguindo, se existe alguém que te enganou, que te extorquiu, se existe alguma pessoa, seja onde for, que se aproveitou da sua boa vontade, eu quero dizer convicto, dentro da palavra de Deus, Deus vai converter essa pessoa e Deus vai fazer ela te restituir 4 vezes mais. Seja na área que for, seja material, seja financeira, seja na área que for, Deus tem um poder de restituição. Só Jesus restitui. Você pode buscar restituição aonde tu quiser, tu não vai encontrar, mas em Jesus, se creres, verá a glória de Deus. E aquele povo, agora ele vê aquele homem liberto, aquele povo agora ele vê Zaqueu diferente, um homem ladrão, um publicano, um pecador, um homem que liderava uma equipe de cobradores de imposto, um homem que era do governo romano. Agora esse homem se converte, agora esse homem aceita Jesus, e a vida daquele homem muda de uma tal forma, só em ele ver Jesus. Jesus olhou para ele e abençoou ele, e ele, grato dessa bênção, ele reconheceu os seus erros, ele reconheceu as suas falhas, ele reconheceu que o que ele estava fazendo não era certo. Queridos, para reconhecer, para receber vitória, é só na presença de Jesus. Aquele homem reconheceu daquele erro, daquelas coisas ruins a qual ele cometia, e aquele homem falou: mestre, restituirei 4 vezes mais a quem eu extorqui, e ainda darei metade da minha herança para os pobres. Queridos, Deus falou comigo agora aqui. Deus falou comigo agora aqui. E tem muito povo de Deus que vem aqui, recebe vitória, recebe causa na justiça, recebe qual a petição, recebe o que pediu, o que necessitava, mas
mas nem tem coragem de reconhecer, mas nem tem coragem de olhar e reconhecer que Jesus te deu, não tem coragem de reconhecer que se não fosse Ele tu não venceria, se não fosse Ele tu não conquistaria, tu não acreditaria. E dizem ser povo de Deus, dizem ser evangélicos. Querido, o encontro com Jesus é algo sobrenatural. Zaqueu, quando teve encontro com Jesus, Zaqueu ele mudou da água para o vinho. Aquele homem, ele foi liberto de uma forma que Jesus falou assim, hoje houve salvação nesta casa. Sabe o que eu entendo com isso? Jesus viu que ele se converteu e que ele não iria errar mais. Jesus viu que ele se converteu e que ele ia continuar na posição. E o que ele estava falando era a verdade, que Jesus sabe de tudo. Agora tem muitos que se dizem convertidos, recebe vitória, recebe porta de emprego, recebe milagre, recebe a causa da justiça, mas não tem coragem de vir e dar a parte de Deus. Não tem coragem de chegar e dar apenas os 10% que Deus pede. E quando é uma causa, uma vitória a respeito de uma cura, de uma libertação, não tem coragem de vir aqui e pedir um espaço para contar a bênção para a edificação da própria igreja. Queridos, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está falando. Zaqueu, ele não se preocupou com mais nada. Zaqueu, ele não queria saber mais do passado dele. A intenção de Zaqueu agora, daquele dia em diante, era só viver para Cristo, era só fazer a vontade de Jesus Cristo, e restituir a quem ele tinha roubado, e devolver a quem ele tinha tirado. Queridos, eu não sei o que o diabo tirou da tua vida, eu não sei o que o diabo te arrancou alguns anos atrás, alguns meses atrás, eu não sei o que o diabo ele fez na vida da tua família, na vida dos teus filhos, dos teus parentes, do teu marido, do teu irmão. Eu não sei qual foi a perda que você teve para o diabo, mas eu quero te dizer nessa noite que Jesus ele tem o poder de te dar tudo em dobro. Jesus ele tem o poder de restituir tudo. O diabo, Jesus não quer nem que ele devolva, sabe por quê? Porque ele já não tem nada, nada é dele, ele é mentiroso, ele é derrotado. Mas Jesus, ele mesmo tem o poder de te restituir dobrado, de te restituir 7 vezes mais. Queridos, a palavra de Deus, ela traz um despertamento ao seu povo. A palavra, quando é pregada, vidas são alcançadas, corações são tocados, pessoas reconhecem erros, reconhecem falhas, sabe aonde tem que se colocar, sabe aonde tem que renunciar, sabe aonde tem que parar, sabe até onde você pode e você não pode ir. Quando a palavra pregada, queridos, a libertação, a restituição, a salvação, as cadeias do inferno são despedaçadas e o nome de Jesus é glorificado. Então, queridos, nessa noite eu deixo essa mensagem ao seu coração. Queridos, vocês estão vendo hoje, tem muitos bancos aqui vazios. Talvez você esteja pensando que o seu irmão podia estar aqui. Não, Deus ele escolheu você para estar aqui. Deus escolheu você para ouvir essa mensagem, porque Ele sabia que você receberia essa mensagem e renunciaria o que tem que renunciar e correria atrás da sua vitória. Agora eu digo uma coisa: de braços cruzados não tem vitória. Agora, se você se colocar na presença de Deus, como o rei Ezequias fazia, com devoção sincera, com sinceridade, andando nos preceitos do Senhor, se você se colocar na presença de Deus em jejum, em oração, em leitura da palavra, e renunciar às suas falhas, os seus erros, os seus defeitos, tu verás a glória de Deus na sua vida. Se não tiver renúncia, não tem bênção. Agora, desde o momento que renunciar, que abrir mão
Deus entra com a providência, igual entrou na vida de Zaqueu. Deus entrou com o poder. Jesus falou: Zaqueu, desce, desce, que hoje me convém pousar na sua casa. E eu quero dizer a vocês nessa noite: o seu problema que você deixou lá na sua casa, o seu filho que está causando um problema, a situação a qual você está vivendo nesse momento, Jesus vai pousar hoje na sua casa e vai colocar a casa em ordem. Jesus vai resolver esse processo a qual você tem lutado, a qual você tem se desesperado, mas você tem acreditado que Jesus resolverá. Hoje Ele está resolvendo. Quantos aqui receberam essa palavra? Quantos aqui crê no Jesus que está sendo pregado aqui? Creia, tome posse da sua vitória, que tu verás a glória de Deus nas vossas vidas. Eu agradeço a oportunidade.